Então, boa noite aqui quem está na sala. Por enquanto, só o Alexandre. Nós vamos tocar, está gravando. E o nosso assunto hoje é o orçamento. Vou compartilhar aqui. É o orçamento de despesas administrativas e de vendas, tá? Então, para que nós possamos identificar quais são as despesas administrativas e quais são as despesas de vendas, é importante nós lembrarmos, né, que um orçamento ele deve levar em consideração, tá, para ser construído, né, ele tem que ser levado em consideração dados, informações históricas e projeções futuras, certo? Então vamos lá. Na realidade, nós sempre trabalhamos, quando a gente fala em dados, informações, a gente sempre fala assim, ó, dados, informações e conhecimentos, né? O que é dados? Dados são apenas, digamos assim, números. Então, se nós dissermos assim, vendi 300 mil, isso é só um dado. O que isso diz? Qual é o... Vendi 300 mil, mas se ontem eu vendi 400 mil, não quer dizer nada. Se ontem eu vendi 500 mil, também não diz nada. Agora, eu tenho esse dado e eu posso transformar em informação. Então, se eu disser assim, hoje vendi 300 mil, em relação a ontem, que foi 400, eu vendi menos. Então, transformei isso numa informação. Tá? Ou vendi 300 mil à vista. Então, já se transformou numa informação. Certo? E projeções futuras, aqui, ela está sendo levada em consideração a análise de todos os dados, todas as informações que eu tenho que buscar, ou que eu tenho nas mãos ou que eu tenho que buscar. Então, projeções futuras dentro dentro desse contexto de dado, informação e conhecimento seria o conhecimento. Eu transformar, então, dados em informações e informações em conhecimentos. Tá? Porque de nada adianta ter informação e não conseguir transformar em conhecimento. Eu sempre dou um exemplo, que não, claro que ele não é meu, mas ele serve bem, eu sempre cito ele. Por que o jovem ele precisa, o adolescente, ele precisa experimentar as coisas? Ele tem todas as informações, mas mesmo assim ele tem que experimentar, né? Ele tem que experimentar, porque ele não consegue transformar as informações que tem em conhecimento. E aí serve essa mesma máxima para nós hoje na web. Que nós mais temos hoje na internet é informações, né? O que mais temos. O problema é que, às vezes, nós não conseguimos transformar essas informações em conhecimentos. Então, dentro desse contexto que eu estou apresentando aqui para vocês, estão dados, informações históricas e projeções futuras são essenciais para fazer a elaboração de qualquer orçamento, tá? De qualquer, mesmo os orçamentos que nós trabalhamos até agora, certo? Mas eu volto aqui a lembrar que, em relação a despesas administrativas e de vendas, também, tá certo? Então, vamos lá. Então, a empresa deve manter um controle de fluxos de informações, né? Seja de contas a pagar, seja de contas a receber, onde o responsável pelo setor financeiro deve manter o fechamento financeiro diário, gerando assim informações confiáveis em tempo hábil. É o grande, é a grande, é o grande negócio. Eu até agora tenho aqui, eu me lembro que no primeiro dia, nosso primeiro encontro, nós tivemos 2 encontros presenciais, né? E no primeiro eu apresentei um estudo de caso, vocês lembram? Que uma das questões que havia era
as informações que não chegavam as informações não chegavam, e quando chegavam, chegavam fora do time necessário. Então não adianta fazer o controle, agora eu estou falando de empresa, então não adianta fazer um controle de contas a pagar e receber, por exemplo, e essas informações não chegarem a tempo às pessoas que vão tomar decisões. Se chegar antes, pode ser também prejudicial, porque se as informações chegarem muito tempo antes, elas já sofreram transformações, né? Então elas têm que chegar no momento que é necessário chegar, tá? Então elas têm que ser, as informações elas têm que ser confiáveis e têm que chegar em tempo real, em tempo real, tá? Perdão, em tempo hábil, ou seja, no momento que é necessário chegar. De preferência, se tiver que escolher entre antes e depois, antes, mas depois é inadmissível, não tem como, né? Então, todas as despesas administrativas e de vendas, elas devem ser definidas em conjunto com os diversos setores da empresa e estarem de acordo com a projeção de vendas definidas. Então, as despesas, cara, nós estamos falando aqui de projeções, tá? Elas devem ser definidas em conjunto, tá? Com todos os setores da empresa, não tenha dúvida. E devem estar de acordo com as projeções de vendas. Isso quer dizer o quê? Que não se pode prever uma diminuição dos custos de vendas, por exemplo, tá? Ou seja, nós temos que vender, mas temos que diminuir os custos de vendas. Que nem agora, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Nós temos que vender. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pensar que eu tenho que reduzir o gasto, o custo com vendas. Então, não dá para nós pensarmos isso quando nós identificamos um aumento de demanda e projetamos um aumento de investimentos nas vendas. Então, como é que eu vou projetar um aumento de investimento quando há um aumento de demanda? Consequentemente, vai haver um aumento dos custos de vendas, porque acaba sendo um custo variável, né? É um custo variável. Então, essas coisas têm que estar, elas precisam estar amarradas, tá? Outra questão. Então, o responsável pelo orçamento, ele deve ter consciência que as informações para a elaboração desse orçamento, elas devem estar sustentadas em dados e informações sólidas e confiáveis. Então, fecha aquilo que nós comentamos anteriormente, né? Certo? Então, como é que nós vamos elaborar, então, o orçamento de despesas administrativas e de vendas? Então, para que a gente possa elaborar o orçamento de despesas administrativas e de vendas, então é necessário nós efetuarmos o levantamento das despesas, tá? Primeiramente com dados históricos, para depois efetuar os ajustes em função das perspectivas e das projeções de vendas, tá? Então, vejam bem, são coisas que não podem estar soltas, elas têm que estar amarradas no sentido de não adianta eu ter só projetar, só ter uma projeção de vendas e eu não analisar o que passou, certo? O que Ô, passou. professor. Então, eu vou agora, eu vou abrir aqui o Ô, Excel, professor. eu vou interromper esse compartilhamento, eu vou compartilhar aqui o Excel, tá? Tá, mas o professor, olha Então, só. o que nós fazemos aqui? Então, aqui tem um exemplo da nossa empresa aqui de fabricantes do martelo, do serrote no nível digital. Eu lancei aqui 5 despesas administrativas, tá? Ó, a vantagem aqui, Alexandre, que eu consigo mexer aqui, ó, tá? E também aqui o Volney. Tudo bem, Volney? Tudo bem. Ô, professor, olha Olha só. só. Primeiramente, nós vamos buscar as informações de despesas anual, tá? Cada despesa a gente verifica anual. Então, nós temos aqui, ó, o ano 1, salários da administração, 130 mil, no ano 2, 140,
no ano 3, 145. Vocês estão vendo esse Excel aqui, né, pessoal? Me confirme, Sim, por favor. Eu não estou vendo aqui. Então tá. E no ano 4, 162 mil, e no ano 5, 168 mil. A diretoria, ano 1, 65 mil, no 2, 66, 68, 69 e 80. E assim por diante, cada conta dessa aqui. Ok? Então, olha só. É interessante nós termos essa análise, essa projeção. Eu poderia agora aqui, como forma de análise, né? Claro que aqui dá para ver que aumentou, né? Do 130 para o 140, para 145, mas eu posso pegar essa linha aqui e inserir, por exemplo, um gráfico, tá? Inserir um gráfico aqui de linhas, por exemplo, tá? Aí eu verificaria essa conta aqui, e eu estou analisando aqui só 5 anos, né? Mas se a política da empresa, por exemplo, é uma política que ela determina que tem que ser analisados, por exemplo, os últimos 10, 15 anos, ficar bem mais fácil eu fazer análise, acompanhar a evolução da conta no gráfico do que numa tabela, tá? Vocês concordam comigo, né? Então, o que está mostrando aqui? Ó? Aqui está mostrando que essa conta aqui, o salário da administração, ela está num crescente, certo? Ela está no crescente. Eu posso fazer a mesma coisa com as outras contas aqui. Eu pegar aqui diretoria, certo? Inserir um gráfico também. Eu posso fazer isso. Vai mostrar também, por exemplo, que do ano 1 até o ano 4, houve um crescente, assim, digamos assim, sem muita oscilação. Agora, do ano 4 para o ano 5, houve um crescimento maior do que nos outros anos, certo? E assim os demais também. Pegar aqui, por exemplo, telefone. Telefone tem uma característica interessante. O telefone, olha só. Posso pegar aqui. Olha o que aconteceu com o telefone. No ano 1 do ano 1 para o ano 2 teve uma queda, depois uma queda um pouquinho menor, começou a aumentar novamente o custo com o telefone. Então, no primeiro ano houve muitas ligações, certo? Depois caiu, se manteve e depois começou a aumentar de novo. Se nós fizermos a relação do telefone com a questão de vendas, e aí nós vamos ver depois aqui no outro gráfico que as despesas de vendas no primeiro ano, com salários e comissões, elas foram um pouquinho abaixo, eu tenho que ter uma explicação. Então, a gente tem que fazer os cruzamentos das informações. Então, isso são coisas que a gente faz. Tem que fazer tranquilamente, tá? Que eu posso analisar aquela história. Eu comentei antes que estava na sala somente o Alexandre. Não, tudo bem, Valnei, estou com dificuldade. Paciência, a reunião ela vai ficar gravada, tá? Tenho dificuldade também com Eva. Cansei de ter dificuldade, então, mas tudo bem. Vamos ver o que a gente faz aqui. Sala de espera tem quantos aqui? Vamos lá. 1, 2, 3. É que o problema também é assim, ó. É que tem aluno que está entrando muito com o celular. E aí, com o celular relacionado com a rede, com dados, né? Então, de repente, também tem essa dificuldade. Mas vamos lá. Onde é que eu parei? Agora, Professor, então, veja, aquilo que eu falei, que eu estava falando, estava só o Alexandre na sala. Nós temos que transformar esses dados em informações e essas informações em conhecimentos, tá? Quando eu faço essa transformação de dados, que eu transformo em informações e transformo informações em conhecimentos,
Eu tenho várias formas de fazer isso. Uma delas é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu tenho aqui as informações agora. E agora, o que é isso? O que são essas informações no sentido de transformar em conhecimento? Eu analisar, né? Eu tenho aqui uma conta que ela apresenta uma situação, está mostrando aqui essa queda do primeiro ano para o segundo, depois uma pequena queda, primeiro bem crescente, depois uma queda menor e depois começa a aumentar novamente. Então tem que fazer cruzamento dessas informações com outras informações. Quando na nossa primeira aula eu comentei com vocês eu apresentei os tipos de demandas. Não sei se vocês vão se lembrar. É primeiro ou segundo, agora também não me recordo. E ali, o que eu comentei com vocês? Os tipos de demanda são caracterizados de acordo com o produto. Tá? E aí existem os métodos de cálculo de demanda. Existem N métodos de cálculo de demanda. E os métodos de cálculo de demanda nós chamamos de métodos quantitativos, porque eu vou fazer cálculos matemáticos. Tá? Quantitativos, e tem os métodos qualitativos. Então, por exemplo, aqui, ó, se isso aqui fosse um gráfico de demanda de um determinado produto, eu estaria analisando, eu chamaria que ele é uma análise qualitativa, porque eu estou analisando informações, eu estou analisando dados. Então, eu sempre digo o seguinte, tá? Mesmo os métodos de cálculo de demanda serem quantitativos, na realidade, eles vão servir para nós tomarmos decisões. Então, se eles vão servir para nós tomarmos decisões, eles acabam sendo também métodos qualitativos. Tá? Dificilmente alguém vai tomar uma decisão de demanda, vai definir uma projeção de demanda baseado somente nos resultados matemáticos. Dificilmente. Por exemplo, eu tenho uma informação, eu não sei se já está acontecendo, mas eu fiz uma visita aqui com os alunos aqui no supermercado de Aço, em Tubarão, e a informação que o subgerente me passou na época, isso faz 3 anos, ou 2 anos, que o GES estava implantando um sistema de reposição de estoque de inteligência artificial, tá? Ou seja, o sistema ele iria fazer N cruzamentos de todas as entradas e saídas e, consequentemente, em um determinado período, ele iria definir qual era a quantidade a ser reposta. Ou seja, o gerente ou o responsável pelo estoque, ele não ia mais opinar. O sistema estava opinando, estava tomando a decisão. Mas para chegar nisso, olha, são N cruzamentos de informações que aí está se transformando em inteligência artificial, tá certo? Então é isso que eu quero passar para vocês. Então nós temos aqui os dados e as informações, eu tenho que trabalhar com isso aqui para que eu possa errar o mínimo possível no orçamento, tá? Então eu volto lá à primeira aula naquele exercício que fizemos, tá? Existe orçamento correto? Existe, desde que eu tenha uma meta e eu chegue próximo da meta. Tá? Eu posso ter uma meta e meu orçamento, digamos assim, extrapolar a meta. E quando extrapola a meta demais, eu tenho, por exemplo, eu fui tão precavido que eu fiz um orçamento e acabou sobrando o orçamento que eu fiz, aquele recurso ficou solto. Aí tem que ser aquele orçamento, aquele recurso que não foi utilizado, ele tem que voltar para o caixa. Ora, se eu fiz um orçamento e esse recurso sobrou, esse recurso deveria estar no capital de giro, tá certo? E não está alocado para um determinado orçamento. É nesse sentido que a gente tem que tomar um cuidado, tá? Tem que ser precavido? Tem. Agora, não tenha, tem que tomar um cuidado para ver se não é demais, tá? Então, aqui nós temos as contas, né? E nós estamos trabalhando por trimestre, tá? Então, aqui, no caso, eu acrescentaria aqui
uma coluna e, então, por exemplo, a despesa administrativa anual é essa, e trimestral, o que é? É simplesmente pegar esse valor aqui e dividir por, se é trimestral, divide por quanto? Por 4, né? Então, eu tenho aqui trimestral no primeiro ano, na primeira conta, 32.500, segunda, 16.500, na terceira, 12, 10 e 2.500. Aí posso acrescentar aqui também mais uma coluna, mesma coisa, dividido por 4. Metida aqui. Curiosa. É, meu. O home office dá isso, tá? Aqui também eu vou inserir, tá? Fazer tudo aqui direitinho. Depois eu apago tudo de novo aqui. Ó, divide por 4. Vai dar... Então, lá no meu orçamento, eu vou... O que ele fez? Vai acontecer isso aqui. E aqui no quinto ano, vou pegar aqui, olha lá. Certo? Aqui nós temos o trimestral, o anual e temos os trimestrais, certo? De cada ano. Então, isso só para caracterizar que nós estamos usando orçamento trimestral. Só isso, tá? É só para isso que eu estou colocando aqui. Mas vocês observem o seguinte, agora eu tenho que projetar, conforme estava no slide que eu estava apresentando para vocês, agora eu tenho que montar o orçamento para o ano 6 aqui. Tá? Deixa eu acrescentar aqui inserir mais uma. Agora aqui eu tenho que fazer o ano 6. Certo? Então, essa aqui é a questão. Eu tenho que verificar agora como é que é o andamento, como é que está o comportamento de cada conta dessas aqui anual. Então, eu particularmente, eu gostaria de saber qual foi o crescimento aqui de um ano para o outro aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, vamos inserir mais uma coluna, eu vou botar aqui percentual. Se eu botar aqui, por exemplo, 130 mil, se eu pegar aqui uma regrinha de 3 simples, tá? 130. Corresponde a 100%, quanto é que corresponde 140 mil? Foi um demais aqui, né? Não, tá certo. 140 mil. Então, como é que eu faço aqui? Eu cruzo, né? 140 mil, isso aqui, vezes esse, divididos por esse aqui. Opa, por esse aqui. Então, eu tenho aqui... Aqui tem um zero a mais. Não, estava certo. Aqui que tem um zero a mais. Então, eu tenho aqui, o resultado deu quanto? 107,69%. Bom, se deu 107 é porque o aumento, a evolução desse ano para esse, aqui eu subtraio de 100, né? Eu pego aqui esse valor, menos 100, porque o 100 está inserido ali nesse total. Então, eu tive aqui um acréscimo de 7,69%. Ó. Vou tirar o 69. Então, meu acréscimo aqui do primeiro ano para o segundo, nessa conta aqui, foi 7,69%. Aí faço a mesma coisa para os outros aqui. Tá?
Mesma coisa para os outros. Então, eu tenho aqui, então aqui vai ser igual a esse vezes 100 divididos pelo valor original. Então, deu quanto? 101, e aqui então menos, vamos botar aqui já, menos 100. Aqui entre aspas, menos 100. Ó, eu estou fazendo no Excel, mas se não souber é só fazer na calculadora, não tem problema nenhum. Tá? Então aqui eu tenho o valor, vamos ver se sai direto aqui. E5, E4. Ó. Então aqui o que houve? Houve uma redução de 31% essa conta aqui. E assim por diante. Ó. Certo? 42, 21. Então o que nós temos aqui? Nós temos na salário da administração um aumento de 7,69. Diretoria, nós tivemos um acréscimo de 1,69. Energia elétrica, uma redução de 31,25%. Telefone, uma redução de 33,33%. Opa, caiu o microfone. Internet, não houve variação. Então, no total, nós tivemos uma redução do primeiro ano para o segundo, de uma redução de 6,10%. É a informação que eu tenho, então eu tenho que considerar essa informação. Estão entendendo, gente? Eu tenho dados, tenho essas informações, e agora, o que me diz, qual é a informação, o que eu posso tirar disso aqui? Posso tirar o seguinte, porque eu tenho contas aqui, por exemplo, salários. Se eu considerar assim, houve uma redução de 33,33% na conta de salário. Mas eu poderia pegar aqui também, fazer uma conta e dizer o seguinte, não, mas o telefone, ele representa um custo muito pequeno em relação ao total. Tá? Então, eu poderia até criar uma outra coluna aqui e fazer essa análise, mas eu quero mostrar para vocês que eu tenho que fazer essa relação aqui para poder transformar isso em conhecimento para tomar decisão depois. O mesmo faço aqui no terceiro ano, agora em relação do terceiro para o segundo. Então, eu posso colocar aqui, eu posso fazer aqui, então, esse valor vezes 100 divididos por esse, né, menos 100. Vamos ver quanto é que dá aqui. Ó. Observe, então houve um aumento do segundo para o terceiro ano no salário da administração, 3,57%. Na diretoria, aumentou 3,03%. Então, aumentou quanto aqui? Quase 2%, quase 2,5% a mais do que na análise do primeiro para o segundo ano. E aqui houve uma queda de mais de 50%. A relação do ano 3 para o ano 2 em relação ao ano 2 para o ano 1. Certo? Aqui houve uma queda menor do que dos outros ali, e a internet houve um acréscimo. Então, no geral, do terceiro para o segundo ano, houve um aumento de 2,17%. E assim eu vou fazendo. Agora eu vou fazer só de uma conta, tá? Só para a gente ficar mais... Para não ficar muito... Bom, mas se bem que é só arrastar, né? Aqui eu tenho, então, na relação... Faço a mesma coisa. Eu pego igual o ano 4 vezes 100 divididos pelo ano 3 menos 100. Eu boto entre parênteses aqui, né? Vocês conseguem enxergar aí a barra barra da função, né? Ó, um acréscimo de... Observe o seguinte, houve aqui do primeiro para o segundo um aumento de 7,62, do segundo para o terceiro uma redução. Ora, do terceiro para o quarto,
aumentou bastante. Mas o salário baixou. O salário, no caso, aqui a diretoria. E outra conta ali, energia elétrica, aumentou bastante. E telefone aumentou bastante também. Bom, a energia elétrica e o telefone aumentar, eu tenho que considerar que houve o quê? Aumento de produção. Se houve aumento de produção e é relacionado, nós estamos falando de despesas administrativas de vendas, porque houve um esforço de vendas maior. Digamos assim, a conclusão que eu posso tirar aqui só analisando essa evolução desses anos aqui, certo? Agora, do quarto para o quinto ano, vamos lá. Mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, igual 168 mil vezes 100, divididos pelo 162, mais menos 100. Menos 100. Então, vai dar igual... Ok? Então, vamos observar agora aqui. Como nós vimos no gráfico anteriormente, a conta dos salários da administração, ela chega... Tá? Então, nós podemos fazer aqui o seguinte, ó. Eu posso até verificar agora aqui, verificar a variação média. A variação média aqui. Tá? Em percentuais, tá? Então, o que seria? Seria todos esses percentuais aqui. Então, seria 7,6, 69, mais 3,57, mais 11,72, mais o 3,70. Tudo isso aqui, 1, 2, 3, 4, falta 1. 1 por 2, 1, 2, 3. 4. Está faltando 1, não, tá certo. Então, isso aqui divididos por 4. Porque eu estou analisando a variação de um ano para o outro. Então, eu tenho 5 anos, eu estou fazendo a comparação, 4 comparações, né? Do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, tá? Porque eu estou querendo agora fazer a definição para o 6. Então, olha aqui, a variação média de cada conta, e no geral, olha como é que ficou. No salário da administração, 6,67. Na diretoria, 5,5. Olha a outra conta aqui. Deixa eu ocultar isso aqui rapidinho e já volto aqui. Energia elétrica. Uma redução de 1,65. Telefone, 1,47. Internet, um acréscimo de 7,08. Totalizando um incremento, no geral, anual, de 3,60. Então, agora sim, agora é a seguinte, pessoal. Como é que nós vamos fazer a projeção para o ano 6? Eu vou considerar a média anual, a média dos últimos 5 anos, ou eu vou tomar a decisão baseado na variação de cada conta dessas aqui? O que seria melhor? Aquela história, né? Eu tenho que fazer cruzamento aqui. Eu posso tomar a decisão de fazer pela variação anual e correr o risco de cair nessa variação anual, cair numa situação dessa aqui do ano 1 para o ano 2, e a variação do salário da administração dá 7,69 e eu projetei 6,67, que é a média, né? Certo? Mas, em compensação, se eu projetar dessa forma, eu vou ter um ganho
na conta da diretoria, a variação foi de 1,54 no primeiro ano, no segundo, e aqui daria 5,5, certo? Então, são análises que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer vários cruzamentos de observações para poder tomar a decisão, certo? Aí vocês vão perguntar assim, tá, como é que tu faria isso? Eu, sinceramente, eu faria eu manteria eu não tiraria essa informação que eu tenho aqui da variação anual, certo? Mas eu veria o seguinte aqui, ó. Eu tenho, aqui vamos pegar só a primeira conta, tá? Nós temos aqui, primeiro ano, 130 mil, do primeiro para o segundo um aumento de 10 mil, depois um outro aumento de 5 mil, eu estou analisando só a conta dos salários da administração. Depois um aumento para um aumento. Então, ou seja, essa conta aqui ela não tem redução, ela só aumenta. Então não tem por que eu fazer uma projeção orçamentária menor do que, por exemplo, no ano 5 deu 168 mil. Qual é a projeção que eu vou fazer para o ano 6 aqui? Eu não faria menos. Qual é a oscilação que tem média aqui? A oscilação menor. Ó, a variação maior foi 11,72 e a menor foi 3,57. Tá? A maior foi 11,72, a menor foi 3,57. Em termos de salários, tá? Em termos de salários, eu colocaria consideraria aqui o máximo percentual. Eu colocaria. Então, para o ano 6 aqui, não tenha dúvida, eu faria o salário, esse aqui, mais 1,1172 vai dar o percentual, né? Mas não, vezes. Ficaria em 187 mil. Eu faria esse orçamento aqui, tá? Porque salário, eu tenho que sempre pensar, ainda mais que aqui é salário da administração. Tá? Então, eu colocaria essa projeção aqui. Os demais, eu faria na média, tá? Não, eu não quero fazer na média, eu quero usar a mesma regra que tu usou primeiro. Fique à vontade. Certo? Então, por exemplo, vocês vão fazer o exercício, que eu vou passar para vocês, vocês vão tomar a decisão de vocês. Tá? Mas tem que fazer isso aqui. Não é só chegar lá e jogar, eu vou colocar um percentual. Não. Vocês têm que fazer para vocês uma justificativa do porquê que estão colocando um valor maior ou menor do que aquele que eu estou... um valor maior ou menor em relação às informações que eu tenho do passado, as informações históricas. Certo? Então, esse aqui eu colocaria com a variação positiva, minha definição é isso aqui, vezes, a variação foi 5,5 vezes 1,055. Tá? A outra aqui, eu defino, tá? Ó, aqui deu uma redução de zero, se nós pegarmos aqui, ó, nós temos de 35,84, caiu para menos, houve aqui quase 40% de redução. Quase 40%. Eu não posso agora chegar aqui e dizer, não, eu vou botar aqui uma redução de 40%. Não, porque aqui eu tenho que saber por que houve essa redução de 40%. Por que essa conta aqui, deixa eu pegar lá o que é, terceira, né? Energia elétrica. Por que houve essa queda aqui de 34%, era 35%, 35,48%,
e no sexto ano, na relação do quarto para o quinto ano, caiu para quase 5%. Ou seja, deu praticamente 40% praticamente não, deu mais de 40% de queda, de redução. Então, vocês acham que é prudente eu chegar agora e eu definir que do quinto ano para o sexto eu tenho que considerar o consumo, eu tenho que considerar uma queda de 40%? Negativo. Negativo. A não ser que eu encontre a justificativa que diz que não, é que estávamos gastando muita energia em decorrência de um problema elétrico que estava roubando energia. Agora nós estamos chegando ao valor exato, o valor real. Antes estava sendo superfaturado. Aí sim, caso contrário, não. Então, na melhor das hipóteses aqui, conservador, uma atitude conservadora, é manter o mesmo valor, eu manteria o mesmo valor desse ano aqui. Tá? Então, seria o mesmo valor aqui. Certo? Aqui é telefone. Telefone é a mesma coisa. Olha, baixou 20%. Eu também faria a mesma coisa. Eu manteria o mesmo valor do telefone em relação ao ano 5. Vai dar certo no final? Pode ser que sim, pode ser que não. Qual é a vantagem que nós temos de fazer isso na prática? Porque aqui nós vamos transformar em trimestrais. Tá? O ano 6 vai ser transformado em 4 trimestres. No primeiro trimestre, se eu começar a perceber que a tendência é aumentar a energia elétrica aqui, eu vou lá e faço ajuste no orçamento. Se eu começar a perceber que a minha telefone está oscilando muito, vai ultrapassar os 36 mil, e eu percebo que o salário está... É porque isso que é interessante, tá? Eu tenho que trabalhar, o orçamento foi feito, né? Eu tenho, então, movimentar, trabalhar nas contas aqui, né? Se eu perceber que a energia vai aumentar, e eu estou percebendo que o salário não vai chegar a isso aqui, eu tiro dessa conta e boto nessa. Certo? Bem, e aqui na internet? A internet houve um aumento. Tá? De 8,33, então houve aqui de 20, então posso manter esse 8, posso manter essa média aqui. Ó. Então, internet, eu posso chegar 3, isso aqui, não, aqui é 3, né? Vezes 1,833. E aí eu vou ter o meu orçamento para o ano 5. O presidente Jair Bolsonaro sanciona o veto do projeto de socorro aos estados e municípios. Vou ter um orçamento aqui que aí não dá para somar porque ela está vinculada, tá? Vou ter um orçamento total aqui, ó. Essa célula, tá? Eu não posso fazer porque ela está vinculada aqui, eu ia fazer a soma. Vamos ver se dá para fazer na mão. Isso aqui é igual a esse. Principais entregas do mais esse, mais esse, mais esse. Tá. Aí eu tenho um orçamento de R$ 371.918,60, que eu vou agora fazer o quê? Vou dividir esse ano 6 em trimestres. Tá certo? Todos os estados estamos monitorando mais de 120 hospitais para ajudar na gestão de dúvidas de recursos. Estamos dobrando a capacidade de testagem no Brasil e apoiando a implementação... Eu não sei onde é que está o bate-papo, que esse que é o meu detalhe. ...em diversas comunidades do país. Essas iniciativas... Tem alguém falando? Não estou te ouvindo, Fernanda. Não estou te ouvindo. Acho que tem algum rádio, uma TV ligada aí, hein? Certo? Então, essa aqui é a ideia de se fazer o orçamento de despesas administrativas e vendas, tá? E aí nós temos também
Vamos ver aqui. E aí nós temos o orçamento de... Aqui, nós temos aqui o orçamento, como eu fiz agora, das despesas administrativas, e o mesmo nós vamos fazer com as despesas de vendas. Tá? O raciocínio agora aqui é o mesmo, certo? O raciocínio aqui é o mesmo. Tem o ano 1, ano 2, o 3, o 4 e o 5, salários e comissões, propaganda e o total de despesas para cada período, para cada ano, tá certo? E aí fazemos o mesmo raciocínio com essa conta aqui, nós fazemos para despesas, o mesmo que nós fizemos para despesas administrativas, nós fazemos para despesas de vendas, certo? Eu até coloquei aqui eu tinha até colocado aqui no nosso... Estou lendo aqui, tá? Pode falar, se tiverem com o microfone aí, não tem problema, tá? Até é bom, certo? Então, olha aqui, ó. Aí, como eu estava comentando com vocês, eu tenho aqui, aí eu tenho botei aqui uma planilha também, agora das comissões de vendas. Comissões de vendas não, dos custos, das despesas de vendas. Então, o raciocínio é o mesmo. Pega aqui, acrescenta o trimestral para esse ano 1, o trimestral para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, certo? E aí vão trabalhar a planilha. Vão trabalhar... Você me diz assim, eu não sei trabalhar no Excel. Gente, faz na mão, faz na calculadora. Vocês têm que saber... Eu sempre digo assim, quando eu trabalho com plano de negócio, que a gente trabalha muito com Excel, nós temos que brincar com as informações que nós temos, temos que brincar com os números que nós temos. Então, pegue, se não consegue trabalhar no Excel, monte a planilha na mão, no caderno, faça cálculos, use a calculadora, faça um gráfico à mão para vocês verem se houve evolução ou não. Mas tem essa visualização das coisas que é para a gente poder tomar a decisão correta, entende? É nesse sentido que eu estou passando para vocês. Porque esse orçamento de despesas administrativas e de vendas, elas vão entrar depois em todo o orçamento que nós estamos fazendo até agora. Tá? Em todo o orçamento que nós estamos fazendo até agora. Então, por isso que eu estou colocando para vocês nesse sentido. E aquela história, tá? Pode ser que eu erre nessa minha projeção orçamentária aqui. E aquela história também não fica só relacionada. Que eu estou fazendo, nós estamos fazendo os valores baseados em informações históricas. Tá? Então, quando eu chegar nesses valores ali, que nem eu cheguei aqui para vocês, que nem eu cheguei aqui nesses valores aqui não é isso aqui. Deixa eu pegar a planilha aqui. Ó, eu cheguei aqui nesses valores, eu tenho que botar isso aqui agora guardadinho no canto aqui, agora eu vou analisar outras informações. Previsão de demandas, né? Como é que está? Então, por exemplo, se uma empresa trabalha, e tem empresa que faz isso, tá? Trabalha com projeções de demanda para 5 anos, por exemplo, e tem empresas que faz isso. A General Motors é uma, a GM. A GM trabalha com projeção de demanda de 5 anos. E, pasmem, né? É global, tá? Não é a GM aqui de Tubarão, a GM, a Colina de Araraguá, não. Eles fazem projeção de vendas global. Certo? Aí, em 2020, pinta um coronavírus. O que é que eles têm que fazer agora, gente? Então, tudo lá. Eu tenho quase certeza que tem muito CEO aí que não dorme há alguns dias aí. Porque tem que rever todo o planejamento que foi feito. Então, os caras fizeram um planejamento, fizeram um orçamento, e agora eles estão tendo que se virar nos 30 para remanejar esse orçamento que fizeram. Então, mas isso aí é normal. Né? Por isso é que... Então, sempre que eu digo assim, pessoal, tá? Nós estamos estudando, nós estamos fazendo uma capacitação, uma formação,
que é para ser gestores, né? Nós vamos tomar decisões. E tomar decisões, nós temos que aproveitar tudo que é informação que aparecer. Todas as informações. Então, isso aqui que eu estou passando para você, que nós fizemos agora aqui, naquela análise que eu passei, que eu comentei antes, não deixa de ser uma análise quantitativa. Porque eu verifiquei, mesmo eu considerando qualitativo aqui, quando eu faço a relação, que eu estou considerando que vai ter uma redução, ou que vai se manter o percentual, mesmo assim, não deixa de ser uma análise quantitativa. E esses números que nós chegamos aqui vão servir de análise qualitativa para a tomada de decisão, juntamente com outras informações, como, por exemplo, previsão de demanda. Tá certo? Então, é nesse sentido que nós trabalhamos esse tipo agora de orçamento que é de despesas administrativas e de despesas de vendas. Tá certo? Alguma pergunta? Não? Fernanda, não tem? Tem dúvida. Ok. Vai ficar gravada. Eu vou publicar essa aula no meu canal do YouTube, tá? Porque o EVA não comporta gravação acima de 200 mega. É bem pequeno o espaço, tá? Então eu tenho um canal lá no YouTube que eu abri, esse canal eu abri faz uns 5 anos, né? Eu fazia um curso de pedagogia e fizemos um trabalho, olha como é que é o negócio. Nós tínhamos que fazer um trabalho em grupo, fora da aula, e para provar que estavam todos fazendo o trabalho, nós tínhamos que publicar o trabalho no YouTube. Que ideia fantástica, né? Começar a fazer isso. Né? Trabalho em grupo agora, com essa de pandemia aí, de pessoa. Vocês têm que publicar no EVA. Na brincadeira. Mas aí o que aconteceu? Eu reativei o canal e estou botando bastante para vocês até é pouco, tá? Mas tem turma aí que eu estou colocando bastante vídeo lá. Na realidade são aulas, né? Eu quero ver uma coisa aqui, porque nós trabalhamos está terminando aqui, não vai dar. Na próximo encontro o que é esse canal? O que é isso aqui? É o meu canal ou não, né? Ô, Alexandre? O meu canal é esse aqui? Não, nem sabia que tem esse link aqui do canal. Porque eu não olho o link, né? Eu já salvo direto lá. Eu entro no computador, já abre o canal. Por isso que eu nem me dei conta. Mas, pessoal, tá aqui o canal que o Alexandre colocou aqui, ó. Tá? Mas tranquilo. O link vai. Aí eu publico o link lá na Mediateca e vocês acessam. Não, Lisiane, eu já corrigi a primeira vez, estou revisando as provas, tá? Tem aluno aí que já revisei 3 vezes. As notas, nenhuma nota foi publicada ainda, tá? Eu tenho que publicar lá no sistema. Nenhuma nota ainda foi publicada. Mesmo a nota que está lá no EVA, elas depois tem que ser repassada para o sistema, que eu não passei ainda, tá? Então eu revejo. Não enviada, que não foi enviada para o sistema, está a nota lá, né? É que, ela não, eu não, é que no EVA tem uma opção de enviar direto lá para o sistema. Eu não sei fazer isso ainda, porque faz muitos anos que eu não dou aula no virtual, mas como a turma é pequena, eu faço direto. Eu abro 2 telas do computador e faço direto ali. Tá? Quando a turma é muito grande, sim. Quando eu dava aula no virtual, tinha turma com 90 alunos, né? Aí, na época pegava, era complicado. Agora não. Beleza, então? Não tem dúvida, né? É tranquilo, né, pessoal? É tranquilo, né? A Fernanda só nos trinque. Então tá, pessoal. Eu vou publicar. Não tá ouvindo? Tá, né? Tu ouves? Tu tá com o microfone, não? Não, tu eu não tô ouvindo.
Aí, o teu microfone tá liberado. Deixa eu ver como é que faz aqui. É tu que ativa o microfone. Todos os microfones aqui eu deixei aberto. Né, Valnei? Tá me ouvindo? Ó, claro, os microfones estão abertos. É o teu, Fernando, aqui tá, deve estar. Eu acho que. Vê se não bloqueou ali. Libera ele. Mas então tá. Gente, vamos parar por aqui, daqui a pouco encerra mesmo. Fechou então? Um Fechou? abraço para vocês. Até a próxima. Boa noite para todos. Bom final de semana. Boa noite, bom Tchau. final de semana. Igualmente.